Fala galera, aqui é o JP, sou estudante de jornalismo e bolsista aqui do Coletivo Marta e hoje a gente está de volta com o nosso programa especial, o FMG Esportes Entrevista, em que a gente visa trazer e dar luz para os protagonistas do cenário esportivo aqui dentro da UFMG. Hoje eu tô aqui com o meu companheiro de mesa, o Emanuel. Oi, gente, eu sou o Manuel Cortez, sou aluno de jornalismo aqui da FMG e voluntário no Coletivo Marta. E com a nossa queridíssima Ana Luísa, que já foi diretora de equipes, diretora de jurídico e financeiro, e hoje também está presente na Lau. Conta pra gente, Ana, um pouquinho sobre você. Ei, gente! Bom, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 24 anos, sou aluna do curso de Gestão em Serviços de Saúde, um curso que nem todo mundo conhece, né? Ele fica lá na Escola de Enfermagem, no campus Saúde, na área hospitalar. E eu tô no último período, passei mais da metade da minha graduação passando parte com o esporte, né? Então, sendo membro da liga. E é isso, assim, tô bem feliz de estar aqui animada com a nossa conversa hoje. E pra gente começando já, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua relação pessoal com o esporte, como é que foi a sua introdução desde criança, e depois que você contar, explicar pra gente como é que foi sua trajetória no cenário esportivo aqui da FMG. Entendi. Bom, a minha relação com o esporte deu desde muito nova, né? Minha família gosta muito de esporte, e principalmente futebol. Então, o meu pai sempre teve esse hábito de levar eu e as minhas irmãs para o campo. Vocês são em quantos? Nós somos duas irmãs, eu e mais duas, e hoje a gente tem um irmãozinho de 8 anos. Que Então, a gente era muito novinha e ia antes, inclusive, da reforma do Mineirão, enfim. Meu pai é um cruzeirense fanático, e aí ele quis passar isso de alguma forma, né? Então, ele sempre colocava a gente pra fazer esporte, natação, vôlei, e nós somos muito, muito altas. Então, o sonho dele era que a gente praticasse algum esporte e isso virasse alguma forma de renda, enfim. Esse era um pouco do sonho deles. E aí, eu meio que, num movimento de contrariar, assim, sempre escolhi outro lado do esporte, né? Assim, ir assistir, ir ver como é que acontecia. Tipo, gostava de segurar as tampinhas, de tirar o time e tal. Ficar ali naquele rolê de fazer acontecer mesmo. E aí não é diferente quando eu entro pro cenário esportivo da UFMG, né? A minha história começa, eu sou aluna da pandemia, então eu tenho 15 dias presencial em 2020. E depois disso, eu vou pro online e eu perco um pouco dessa essência do que é a universidade, né? O que todo mundo conta da universidade. Então eu não pratiquei, não tive isso. Quando eu volto pro presencial, no início de 2022, nós todos estamos muito efervescentes, né? Assim, tá todo mundo querendo fazer tudo acontecer e tal. E aí, eu conheço a Liga através de uma amiga num bar que a gente frequenta aqui, né? Todos nós da faculdade acho que conhecemos lá. E aí a gente começa a trocar ideia. E nesse momento acontece um problema na quadra da Escola de Educação Física e que a Liga tá tendo que ter uma conversa com a direção, porque eles vão perder o uso da quadra por causa de um acontecido nas férias. E aí precisam de alguém que não tenha interação com quem fez isso, né? Pra tentar mediar, enfim, ter essa alguém conversa meio com a imparcial, né? imparcial. E aí eu, num lapso de coragem, eu fui me ofereço, falou assim, eu topo. Assim. E aí eu viro assessora da Liga e começo a construir, no finalzinho de 2022 para 2023, o primeiro Inter-UFMG retomando pós-pandemia, que foi um Inter-UFMG muito grande. E o Jumes retornando também a acontecer, né? Até teve um Jumes em 2022, que foi em Pará de Minas, foi em julho, foi muito ruim, assim, um espaço curto de tempo. E aí poucas equipes foram, mas a retomada foi em 2023, quando eu ainda era assessora. E aí eu não vou nesse Jumes, eu faço as coisas acontecerem assim no bastidor, mas não vou. E depois eu me apego muito às equipes, assim, e aí na próxima gestão eu entro como diretora de equipes. E aí começa a história, assim, da forma que vocês sabem até hoje, né? Muita, muita, muita coisa. Eu imagino que você deve ter visto o quão precário é, né, o esporte universitário aqui da UFMG e como que, mesmo diante de todas essas adversidades, assim, o que motivou você
pra ir? Foi esse sentimento que você falou que você tinha desde pequeno em organizar, em estar por dentro, em fazer as coisas acontecerem? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho que são 2 caminhos, né, assim, o meu curso é um curso que é muito isolado, é o único curso do campo saúde que não tem, esqueci Não, o plano básico? Ciclo básico? O Ciclo ciclo básico aqui no campus Pampulha, né. Então foi uma forma que eu encontrei de ter interação com as pessoas do campus Pampulha, né. Então eu vinha muito pra cá por isso, e eu conheci pessoas que eu jamais ia conhecer se não fosse o esporte universitário. Então isso me motivou a estar presente dentro da universidade, a me sentir pertencida, e eu acho que esse senso de organização, de fazer as coisas acontecerem, né, que eu sempre tive nesse movimento, contribuiu, assim, eu meio que juntei a oportunidade de estar em novos laços, de ver as coisas acontecerem, e o esporte, que é uma coisa tão legal, né, a gente vê a vida acontecendo, isso de meu senso de tentar arranjar as coisas. Eu acho que partiu dessas duas. Eu tenho esses 2 caminhos, assim. de querer fazer muito acontecer as coisas. Eu sinto que também, eu cheguei logo depois da pandemia, né? E aí era todo mundo que era tipo uma mistura de medo com aquela coragem que era assim, velho, todo mundo tinha medo de tudo, a galera não tava nem se socializando direito, mas ao mesmo tempo todo mundo, tipo, tinha muita coragem, né? Porque não tinha nada acontecendo. Sim. Falo aqui da Fafiche, quando a gente chegou, velho, a Atlética praticamente era inoperante, ninguém competia em nada. E aí eu juntei com a galera ali do futebol, a gente começou a fazer um pouco acontecer as coisas, então assim, é, é uma sensação, ao mesmo tempo que é amedrontadora, né? Porque você vê assim, velho, eu vou ter que escalar uma montanha enorme aqui pra fazer acontecer as coisas, mas ao mesmo tempo ela é muito gratificante, né? Porque se não for você, velho, literalmente ninguém vai fazer acontecer. Então, muito legal. E eu acho que a gente passou num limbo também de oportunidade de pessoas formarem na pandemia, né. Então, aquilo de passar a cultura se perdeu em alguma forma. Então, quando a gente volta, tem que recuperar isso de alguma maneira, né. Né, o legado, ele foi meio que perdido, Aham. assim, né? Eu lembro, voltando até no assunto da Atlética aqui da Fafiche, quando a gente chegou, esse era o assunto, que era, véi, as pessoas que faziam acontecer todas as coisas aqui, seja festa, seja cenário esportivo mesmo, essas pessoas, elas foram embora, sabe? Foram embora durante a pandemia. Então não tem. E aí ficou todo mundo assim. Eu lembro que eu fui calouro, eu não fui nem recebido. Porque os meus veteranos que eram pra me receber também não foram. Porque os veteranos deles também foram embora. Tipo assim, não receberam ninguém. Então é muito doido como que a pandemia impactou em todas as esferas aqui dentro da universidade, né? E que reflete aí agora, né, no cenário. Que tá todo mundo passando. Acho que a gente pode comentar um pouco disso depois também, assim. Com certeza. Aproveitando já que você mencionou do cenário atual esportivo aqui da universidade, né? De todo esse período que você foi diretora da liga, quais foram os principais desafios e adversidades que você enfrentou ali na gestão? Eu acho que a responsabilidade de estar com a vida das pessoas, né, eu acho que esse é o mais grave. Eh, Porque, assim, a gente mobilizou quase 1.200 alunos para fazer um campeonato com recurso próprio. A gente tinha o centro esportivo universitário para fazer, mas as modalidades coletivas, né, então a gente colocava, sei lá, 400 umas 400 pessoas dentro de uma quadra de vôlei de areia. E a gente não tinha nenhum respaldo, assim, de que se acontecesse algo com a vida das pessoas, a quem a gente ia recorrer, sabe? Porque a universidade meio que não é que não se importava, né? Mas assim, pra ela estava tudo bem não saber sobre aquilo, né? A gente é essa mobilização dos alunos mesmo, né? Eu acho que isso é um ponto, assim, que a gente na liga assumiu responsabilidades que não eram nossas, mas por cultura de se a gente não fizer desse jeito, não vai acontecer. Então eu acho que isso é o que eu vejo de mais grave, e hoje eu consigo ver, assim, enxergando um pouco de fora, o tanto que isso podia ter sido prejudicial, não só pra gente, né, assim. Quando eu assino um termo indo pra Monte Carmelo, responsável por 132 alunos, assim. Gente, se acontecesse qualquer coisa com qualquer aluno, os Monte pais Carmelo iam foi me o ligar. Zooms do ano passado? De 2024. 2024. Os pais iam me ligar, sabe? Era o meu nome que tava ali. Então eu acho que isso é muito, muito, muito grave. E eu acho que a pior parte é essa, assim. Eu vejo que essa é a dificuldade. E também de mexer com pessoas, né? Assim,
Todo mundo é muito diferente, a gente tem pessoas de várias cidades aqui, várias culturas e tal. Então, acho que um agravante também foi essa última gestão ser constituída 100% por mulheres. A gente ficava, às vezes, com receio, até porque teve, né, o episódio que eu te comentei, de um machismo escancarado com uma das nossas diretoras. Então, isso foi uma coisa que mexia muito com a gente, né, abriu um ofício para expor isso, e não foi aceito, ele não foi expulso do campeonato e tal. Então, eu acho que essas decisões que são muito grandes pra gente que tá na graduação ainda tomar, sem nenhum respaldo, é a maior dificuldade que eu vejo. Você quer comentar sobre esse caso? Sim, Claro, sem Comente pra problemas. gente também. A gente teve um episódio de um machismo, um abuso mesmo verbal, assim, uma violência verbal com uma das nossas atletas dentro do Centro Esportivo Universitário. E aí a gente abriu um ofício e foi pra comissão que avaliava essas coisas, né? Esqueci o nome agora. Mas que era também constituída de mulheres. 100%. E aí a gente pedia no recurso que ele fosse banido da competição por isso. E não foi aprovado porque não teve nenhuma denúncia antes daí. Então a gente permaneceu convivendo com essa pessoa. E, inclusive, a própria atlética dessa pessoa nos sinalizou que ele era uma pessoa muito agressiva, que era uma pessoa estúpida mesmo. Mas que, tipo, eles não podiam fazer nada pra bani-lo da atlética também, sabe? Mas eles não podiam? Tipo assim, a Atlética não tinha nenhum... Então, essa era relações humanas, a justificativa deles. É. Nossa, muito estranho. Mas que, assim, até eles tinham receio de lidar com essa pessoa, sabe? Muito, muito. E aí é isso, né? A gente sempre ficava em alerta, né? Com receio de ser violentado de outra forma e tal. Mas, tirando este episódio, a gente foi muito bem recebida e muito respeitada, assim, por todo mundo. Sempre conversando com a gente na forma horizontal, a gente trouxe isso pra nossa gestão, né? De ser horizontalizado, de não ter uma coisa da hierarquia, de eu mando, eu faço, eu aconteço. A gente dividiu todas as funções e a gente sempre tentou escutar todo mundo da melhor forma possível. Não escutamos e saiu, entrou em outro, mas fazer algo com o que a gente estava escutando. Até porque a gente tinha muito a aprender com pessoas da Efeto, por exemplo, né? Que tem muito mais experiência com a gente, eles estudam isso. Então, a gente tava sempre com eles foram super parceiros com a gente. E foi muito legal, assim. E constituído também das equipes, isso, sabe? O movimento das equipes auxiliando a gente, aquilo que eu falo, da gente parecer uma família mesmo hoje. De ter sido, passando tanto perrengue junto, que isso fortaleceu a gente. Fortaleceu muito. Bom, eu fico muito triste pelo que aconteceu, assim, igual a gente tinha conversado. Que pena isso. Reflete mais um pouco da ausência institucional, mesmo assim, não conseguir lidar com esses assuntos muito importantes. Muito triste mesmo. Espero que a sua amiga esteja bem e que isso não tenha acontecido novamente com ela. Voltando um pouco nesse assunto que você falou um pouco dessa ausência institucional, como que era a relação de vocês da Lau com as instituições, a UFMG, os prédios? Vocês tinham algum apoio com o CEL? Então, na reitoria a gente já tinha sido meio que alertado, assim. Não numa forma punitivista, sabe? Mas de tipo, que não tinha conversa, né? Assim, não adiantava a gente tentar, porque todo mundo já tinha tentado, e enfim, não existia essa possibilidade. Isso no começo da minha gestão. Isso quem falou era da gestão, né? Nas passagens de gestão, né? Assim. Entendi. A gente tinha um apoio, assim, mínimo da praia com o Tatá, que era o pró-reitor de assuntos estudantis antes da Licínia. E aí depois passou a ser uma assinatura de documentos, assim mesmo. E a Licínia é sempre muito solícita com a gente, sempre assinou todas as documentações e tal. E aí, depois que a gente vai pro JUBS, em 2024, o Gustavo, que era o diretor da Efeto naquela época, foi convidado pelo presidente da FUME. Aí ele vai e conhece o Cláudio. E eles pensam... Porque eu vinha reclamando há muito tempo com o presidente da FUME da falta de estrutura que o FMG tinha pra gente. E aí, numa reunião do Júnior de prestação de contas, o Cláudio fala assim comigo: não é possível que isso exista. Eu trabalho na Universidade Federal e a gente consegue fazer isso pelos alunos. Como é que eu... Cláudio, que é da UFO, né? De Uberlândia.
que tá aqui com a gente, Tá né, aqui com a agora. gente agora. Como que não existe isso, né? E eu mostrando pra ele, existe sim, acontece assim, né? Isso existe. E aí eles começam uma conversa, né? O presidente da FUM convida o Gustavo, e o Gustavo traz essa ideia, né, na comissão de esportes e tal. E aí o Cláudio, no outro ano, que esse ano, vem pra UFMG como uma parceria, né? Técnico em desporto. E aí começa a aparecer, né? Aí eu acho que começa essa relação com os prédios, com a praia, né? Assim, algo que hoje pra mim tá um pouquinho distanciado, mas que eu fiquei sabendo agora que muitos prédios ajudaram na ida pro Jubes, né? Assim, a medicina conseguiu ajudar cada atleta com R$1.000, o prédio de enfermagem com 900. Então, assim, é muito significativo pra gente que não tinha absolutamente nada, né? Sim. A Fafiche abriu edital também por esporte, financiou muito das Tem uma inscrições. coisa que é de, tipo, esses prédios mais daqui, assim, por exemplo, a engenharia e a educação física. Eles têm muitos atletas que são desse prédio no Júlio. Então, o recurso ficou menor, Uhum. né? Tipo, na enfermagem, acho que eram 3 atletas. Então, era mais fácil pagar R$900, né? Na educação física, era muito atleta. Então, acho que o recurso foi menor por isso. Mas não deixou de existir o recurso, sabe? Algo que a gente não vislumbrava que, tipo, pra gente nunca ia existir. Então, eu acho que tem muito a ser feito, mas que não tá mais sendo ignorado, sabe? Era muito colocado ali às sombras de todas as coisas e agora começou a ser debatido, né? Mas é que eu acho que é isso, é uma figura de alguém da universidade, né? Eu acho que se nós fôssemos um projeto de extensão, se tivesse um professor, alguma coisa nesse sentido, a gente seria mais valorizado, sabe? O nosso trabalho, que é um trabalho que ninguém vê, né? É fácil de esquecer, porque você não sabe quem tá fazendo aquilo. Que você chega na quadra e lá tá o jogo pronto. Você pagou uma menção pra jogar aquele campeonato e você joga vários jogos. Você não sabe o que tá por trás disso, sabe? Uhum. Então, quando você encontra um profissional dentro da universidade que é servidor, pra ser focado nisso, as coisas começam a aparecer mesmo. Você falou que agora a importância do papel do Cláudio, tinha alguma pessoa antes? Não era ninguém. Vocês, Não. quando tinha algum problema, vocês falavam com quem? A gente tentava falar com a Licine, que é a pró-reitora, mas algumas vezes a gente não conseguia, aí era e-mail, aí a gente acabava desistindo, e a gente mesmo dava um jeito de resolver, né? Mas o céu, assim, a Luciano e a Ana Cláudia são uns queridos, assim. Eles, tudo que puderam fazer pra gente, eles fizeram, assim. E o que eles fizeram? Eles pagaram ônibus várias vezes pra gente ir, eles pagaram a filiação da Federação Universitária de Esportes de Minas Gerais, pagaram a inscrição pra ir pro Jubes. Então, assim, eles estavam sempre a postos pra resolver o que a gente precisava de resolver dentro da possibilidade deles. Entendi. Você comentou muito sobre as dificuldades de vocês estarem trabalhando como diretores, que vocês não são bolsa de extensão, que vocês não são nada. Vocês têm alguma remuneração por estar nos cargos de diretor? Vocês recompensado em crédito, alguma nada. coisa assim, financeiro? Nada? Nada, porque a Liga não tá vinculada a nenhum projeto de extensão, né? Então não é nada. Só na cara e na coragem mesmo e na muita vontade de fazer acontecer, Sim. né? Que eu acho que é isso, né? Deveria estar vinculado a algum departamento aí, ia ser ótimo. Acho que era inclusive um atrativo, porque a gente sabe que na universidade não é só o dinheiro que paga, né? A gente tem outras formas de pagamento, que é você tá aqui, ter Transformar em um crédito. certificado, né? Você passou por aqui, a experiência e tal. Isso atrapalha muito no engajamento até, Sim. né? Você saiu recentemente da diretoria da A Lau gente fez a troca tem uns 20 dias. e foi muito complicado, não foi? Esse processo todo? Foi. Conta pra gente como que foi. Normalmente a gente convoca uma reunião presencialmente com pelo menos um membro de cada atlética para fazer essa gestão, essa troca. E aí a troca é feita, todas as atléticas têm que votar naquela pessoa. Se tiver uma que não Tem que ser aprova, unanimidade? tem que ser unanimidade. Pra todos os cargos? Para todos os cargos. E é votado por cargo, não por chapa. Entendi. E aí é sempre presencial, né? E aí, dessa vez, não foi presencial. A gente fez online, sempre sugerindo as datas e não acontecendo. Ninguém dando disponibilidade. E aí a gente aceita ser online e só 2 atléticas entram. Então a gente teve esse ponto.
Falando um pouco sobre os eventos, né, que você, enfim, organizou e participou de eventos muito grandes aqui na FMG, e falando agora sobre o último Inter, né, que foi realizado nesse ano, fazer um balanço geral, como que foi organizar, como que foi os resultados, a quantidade de pessoas, como é que foi esse último evento? Bom, então, foi desafiador. A gente teve uma mudança de empresa de arbitragem no meio do caminho. Então, a gente tinha uma previsão de gastos que não foi cumprida porque a gente teve que mudar de fornecedor e o fornecedor que estava cobrando mais caro. Mas que no final das contas deu tudo certo. Foi o primeiro Inter que eu participei que não teve prejuízo. A gente conseguiu pagar tudo com o recurso arrecadado. Acho que a gente teve em torno de uns 1.100, 1.200 inscritos, isto para fumpistas e não fumpistas, né? Modalidades individuais e não individuais coletivas. E a gente contemplou todas as modalidades que foram solicitadas, né? Então a gente conseguiu executar tudo. Foi um Inter muito bacana. A gente teve poucos problemas logísticos. Então, coisas que tiveram que adiar, né? Assim, foi tranquilo isso. Os alunos conseguiram se preparar para as competições que eles iam ter em junho, que era a CIA, e para os Jumes também. Então, foi importante, foi muito rico e muito construtivo, assim. Foi o mais desafiador, mas o mais gratificante também, porque deu certo do início ao fim. Então, acho que ter saído da liga, da gestão da liga, com a gente sendo campeão geral do Jumes e dando tudo certo no Inter FMG, foi muito bom, foi uma fechada de ciclo, assim, muito importante pra mim. É um baita legado. Quanto que, se você puder contar essa informação pra gente, quanto que gera de dinheiro, assim, o Inter UFMG? Quanto que gira, né? Ó, esse Inter deu mais ou menos 70 e poucos mil. Entendi. E como que vocês faziam? Porque vocês não têm CNPJ, né? Uhum. Era o quê? Na conta de um de vocês? Era na conta de um de nós. Nossa, que responsa absurda. Sim. Né? Nossa. Mas sempre com prestação de conta, né? Assim, tomada de decisão sempre conjunto. Entendi. E qual que foi o maior desafio desse Inter UFMG de 2025? Porque você contou um pouco ali, o pós-pandemia, provavelmente deve ter sido... Porque não tinha nada, né? Vocês estavam meio que cruz ali para organizar um evento. Deve ter tido um pouco mais de desafio no... Imagino que no engajamento das pessoas também, porque todo mundo... tá todo mundo muito... Ficou todo mundo muito estranho, né? No pós-pandemia. No de 24 você elogiou, acho que mas aí vocês consolidaram, né, que vocês aprenderam, mas no 24 e o de 25 foi o bolo, a receita perfeita pra vocês, assim. Mas quais foram os desafios desse de 25? Rapidamente, assim, o 23 a gente tinha a experiência da galera que ainda não tinha formado, então foi robusto. Conseguiram? Ai, que bom. 24 a gente não tem ele completo por causa da greve dos servidores. É verdade. Então a gente só faz as modalidades individuais e que são fora da universidade, do CEL. E 2025 a gente consegue fazer ele por completo. E aí, eu acho que o maior desafio é esse, é executar ele, porque não tinha pra onde correr, sabe? Então acho que é isso, assim. Conseguir conciliar os horários dos jogos, as demandas de todo mundo, tentar agradar todo mundo e prejudicar, entre aspas, minimamente as equipes, para que aquilo seja uma forma mais justa, né? E eu acho que o engajamento foi um ponto pra gente inicialmente, porque a gente tinha uma previsão menor do número de inscritos do que a gente teve. Então, fazer essa conscientização das atléticas que quem toparia entrar nisso tinha um número mínimo de atletas que eles tinham que colocar dentro do campeonato, fazer essa mobilização, e a atlética que não conseguisse, aí era isso, né? Se o prejuízo fosse para a Atlética que não conseguisse essa mobilização, ou se o prejuízo ia ser dividido por todo mundo. Então, chegar nesse consenso, que foi o consenso de o prejuízo ia ser dividido para todo mundo, mas ainda bem que não deu prejuízo, né? Assim, a gente saiu muito feliz disso. E eu acho que as coisas que fogem do nosso controle do humano mesmo, né? As coisas da comissão disciplinar, coisas chatas que a gente não conseguia controlar, que a gente não tava em um jogo ali, porque eram às vezes 8 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Então essas são as dificuldades. Acho que a comissão disciplinar, lidar com os imprevistos que são do humano, não do rolê mesmo, né? E isso das decisões coletivamente, porque a gente, né, retoma isso, que foi sempre muito hierárquico, horizontalizado. Ok.
Agora a gente fechando um pouco aqui a nossa entrevista, a gente conversou bastante, foi muito legal. No começo, Ana, você comentou muito sobre que você começou a participar do esporte porque vocês estavam meio isolados lá no seu curso, no campus de saúde e tudo mais, sequer vocês faziam o ciclo básico aqui, então isso dificultava muito no processo de socialização, imagino eu, com as outras pessoas assim. Uhum. Então, para além disso, como que o esporte, como que essa trajetória sua, suas experiências, elas impactaram aqui na sua vivência dentro da universidade? Olha, eu acho que eu já falei isso, né, antes, mas tem gente que eu conheço hoje que eu não ia conhecer de forma alguma se não fosse o esporte, e que são grandes amigos, amigos da vida. Um dos meus melhores amigos, ele é da engenharia, eu nunca ia ter conhecido ele po sem ser o esporte. As amizades que eu colecionei, né, as histórias que eu colecionei, são muito ricas pra mim, muito importantes, e eu tenho consciência claríssima que se eu não tivesse entrado no esporte, eu não teria esse vínculo com as outras pessoas que eu tenho hoje. E aproveitando que você mencionou das histórias, né, tem alguma, pra gente finalizar aqui, alguma história engraçada, mais curiosa, de todo esse período da gestão que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Então, tem 2 histórias, que são 2 histórias com ônibus e de viagens, que foi perrengue também, mas hoje a gente contando super engraçado. A primeira é a gente voltando do Jumes de Monte Carmelo em 2024, que nós fomos em 2 ônibus, e um deles estragou numa cidade que eu não lembro o nome, mas estragou tipo 2 da manhã, e aí o outro ônibus parou pra ajudar o motorista. E a gente ficou por volta de umas 3 horas, eu e 132 alunos, assim, na beira de uma BR, e o pessoal do restaurante que tinha de apoio, assim, sem entender, né, o fluxo, porque não tava esperando aquela demanda de pessoas. E a gente com frio, enfim, querendo muito voltar, a galera tinha prova no outro dia e tal. Então hoje a gente conta de uma forma engraçada, mas que foi muito perrengue naquele momento. E aí, quando o pessoal que classificou pro Jubes, nesse Jumes, a gente vem e fica de tipo 10 da noite a 3 da manhã, ali na porta do Belas, esperando o ônibus que atrasou 5 horas. E aí a gente tinha jogo em Brasília no outro dia, enfim. Também contando agora engraçado, mas foi bem E deu tempo de agoniante. chegar pro jogo? Deu tempo. Esse Jubes é o que, do ano passado? Que foi em Brasília. Nossa senhora, E mas Brasília é muito longe, né? é muito longe. Vocês tinham notícia do ônibus assim, ou ele só... Então, Ele avisou que... foi o céu que contratou, né, gente? Pra gente. Então, ainda era mais difícil ainda de mandar mensagem, porque era num sábado, 10 da noite. Aí, tipo, aquela coisa de mandar mensagem pro diretor do céu, sábado à noite, né? E não tinha o que eles fazerem. Então, a gente tinha o contato do motorista e tentando mandar mensagem. Só que era feriado de Nossa Senhora Aparecida. Eles estavam chegando de Aparecida do Norte. Aí foi por isso que deu essa atrasada. Nossa. Tanto que a gente teve que trocar de ônibus depois e tal. Mas assim, hoje Hoje virou história pra história engraçada. contar. Só perrengue bom. Bom, minha querida, a gente termina por aqui. A gente tá muito grato de ter recebido você Imagina. aqui, você com uma história muito rica, você que viveu o esporte universitário, acredito que como poucas pessoas aqui dentro da UFMG, pouquíssimas mesmo. A gente fica muito feliz de ter absorvido um pouco dessa sua experiência. E é isso. Desejar muita sorte pra você. Obrigada. Sei que você tá finalizando agora o seu curso de graduação, tá tentando um mestrado. A gente, todo mundo aqui do FMG Esportes e do Coletivo Marta vai torcer muito por você, muito pelo seu sucesso. E dizer que você deixou um legado muito legal. Muito legal mesmo. Tenho certeza que hoje o cenário esportivo da FMG ele é muito melhor depois que você saiu, depois da Ana, do que antes da Ana. Então, Obrigada pelo carinho. parabéns, de verdade. E é isso. Se você quiser saber mais notícias sobre o FMG Esportes, acesse o nosso site revistamarta.com ou segue a gente lá no nosso Instagram, @UFMG Esportes. E esse episódio vai estar disponível no nosso podcast e também na rádio UFMG Educativa 104.5 FM para Belo Horizonte e para a região metropolitana. Toda sexta-feira, 12h45. Então é isso, um abraço, um beijo, tchau, tchau.